Olá, pessoal! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre ligação gênica e para a gente entender melhor a ligação gênica, a gente precisa relembrar o conceito de dihibridismo ou então o conceito de segunda lei de Mendel, segregação independente, que foi algo que nós já estudamos. Lá a gente vai lembrar o que sobre o dihibridismo, sobre a segunda lei de Mendel, em que quando eu tenho um caso de hibridismo, quando eu possuo um cromossomo, um outro cromossomo, vamos dizer que esse é o cromossomo 9 e esse daqui é o cromossomo 17. Então, eu tenho dois cromossomos diferentes, onde nesses cromossomos diferentes eu vou ter alelos diferentes também. Então, aqui eu tenho o alelo Azão e aqui eu tenho o alelo Bzão. Ah, tem que ser um embaixo, um em cima? Não. Em qualquer lugar, o loco gênico aqui não interfere. Mas eu tenho esses dois alelos e esses meus dois alelos em cromossomos diferentes vão me dar duas características diferentes, né? Isso dizia a segunda lei de Mendel. E quando eu falo sobre dihibridismo, eu estou falando que esse meu outro cromossomo 9 aqui, se esse daqui era azão, esse daqui vai ser azinho. E se eu tenho esse outro cromossomo 17 aqui, se esse era Bzão, esse vai ser Bzinho. Então, eu tenho híbridos e eu tenho um cruzamento entre esses híbridos, que aí dentro do dihibridismo, ele iria me dar a proporção que a gente já sabe que é 9, 3, 3, 1, né? Que já é conhecida da segunda lei de Mendel. Fazendo alguns testes, punê, daquele quadrinho que a gente já faz, e um outro pesquisador chamado Thomas Morgan, eles pegaram e eles observaram que essa proporção aqui, que era para nós termos de 9, 3, 3, 1, elas não estavam se cumprindo. E aí eles começaram a pesquisar e tentar entender o que estava acontecendo. E se observou o quê? Que nesse caso, esses genes que estavam em cromossomos diferentes, agora, na verdade, esses genes não estão mais em cromossomos diferentes. Eles estão no mesmo cromossomo. E aí, se eu for falar de um híbrido, então, que é um heterozigoto, então, se esse é o cromossomo 9, esse continua sendo o cromossomo 9, e se ele for heterozigoto, então, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Quando nós temos, então, esses genes ligados, eu vou ter o que nós chamamos de ligação gênica. Então, agora eu tenho, se em segunda lei de Mendel, né? Porque aqui é a segunda lei. Se na segunda lei de Mendel eu tenho dois genes para duas características, aqui eu tenho dois genótipos para dois fenótipos, mas nesse caso aqui eu só tenho um cromossomo. E aí a gente chama isso, então, de ligação gênica, ou então de linkage, que é o outro nome que ele pode receber. E isso vai dar diferenças na hora da segregação, porque aí agora não vai ter mais segregação independente. Não quer dizer que cada um desses vão ir para uma célula que vai ter indivíduos diferentes. Como os genes estão ligados, as minhas proporções elas sempre vão ser iguais. E foi vendo isso que Thomas Morgan, estudando aquelas mosquinhas da fruta, sabe? Aquela que entra na sua orelha, entra no seu nariz e tudo mais. Estudando elas, é que ele percebeu essas proporções extremamente diferentes. Então, estudando essas mosquinhas que são chamadas de Drosophila, ele observou o quê? Drosophila melanogaster.
Lembrando que nome científico a gente sempre grifa se tiver escrevendo. Então, estudando essas drosófilas, ele estudou duas características, dois fenótipos, que era a cor do corpo dessas e o formato da asa. A cor do corpo, ela podia ser dois: cinza, que possuía os genes dominantes, que é o pezão, e ela podia ser preta, que possui o gene recessivo, pezinho. Ou a asa, que podia ser a asa longa, que é o dominante, ou então, tinha o genótipo Vzão, ou então a vestigial, que é o Vzinho. Então, ele fez um cruzamento dessas na geração P. Então, na geração P, ele pegou o quê? Essas moscas onde elas eram cinzas. Com que tipo de asas? Longas, e cruzou com as pretas de asa o quê? Vestigial. Então, como a gente já deveria esperar, na geração F1 era para aparecer 100% heterozigoto. Então, 100% cinza de asa longa, mas de genótipo heterozigoto. E fazendo esse retrocruzamento aqui, foi que ele observou as proporções totalmente diferentes do que se era esperado. E ele observou que em F2 aqui, essas proporções elas foram totalmente diferentes, não apenas por esse fator, mas também porque apresentou na hora o que a gente chama de crossover ou permutação. Se você não lembra o que é isso, dá uma olhadinha lá na aula de divisão celular, né? Então, como que ficou apresentado nessa geração aqui? 41,5% da prole que foi identificada apresentaram dois tipos. Dois tipos apresentaram 41,5%. Os heterozigotos. E qual outros também? Os totalmente recessivos, né? Então, aquelas que eram cinza de asa longa, como aqueles presos de água de asa vestigial. E só, então, 41,5% desse, 41,5% desse. E 8,5% apresentaram o quê? Já eles diferente. Ele possuía, então, cinza, mais a asa, ela era vestigial. E 8,5% apresentou o quê? No caso aqui, a cor preta, mais de asa longa. E a gente sabia que o esperado desse daqui era para ser a proporção para 1, o que não foi, e isso aconteceu por causa do que a gente chama de crossover ou de permutação. E dentro dessas nossas permutações, dentro disso que pode acontecer, que aí lembrando só que, que o crossover é quando eu tenho a troca de quiasmas, né? A troca de pedacinhos do meu gene. Isso vai me dar uma coisa que eu chamo de taxa de permutação. Essa taxa de permutação, ela vai dizer o quanto que eu vou ter dessa porcentagem que ela foi trocada. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um cromossomo. E esse meu cromossomo, eu tenho esses alelos. O alelo A, o alelo B e o alelo C. Se eu disser para você que a distância de A para B, ela é de 17. 17 o quê? Há distâncias que eu falo de um alelo para o outro, eu posso chamar de unidade de recombinação, eu posso chamar de unidade de mapa, eu posso chamar de morganídeo ou de Citi-Morgan. Ou então eu posso ter a distância que entre A e C, sei lá, é de 29 unidades de recombinação. Uma unidade de recombinação é igual a 1%. Então,
Se eu falo que aqui a distância de A para B ela é de 17 unidades de recombinação, automaticamente eu vou ter 17% de probabilidade de taxa de permutação. Então, o que vai interferir nesse meu número aqui vai ser essa taxa de permutação. E para você saber disso, você precisa saber a distância. Se eu falei que de A para C a distância era de 29 unidades de recombinação, então a taxa de permutação é de 29%. Quanto menor a distância entre os alelos, menor vai ser a probabilidade de acontecer o crossover ou a permutação. Quanto maior a distância, maior a probabilidade. Então, isso daqui basicamente é a ligação gênica. O que você não pode esquecer, que eu tenho 2 genes, 2 fenótipos, mas estão em um cromossomo. O que vai me dar a minha variabilidade genética? O que vai mudar? Quando vai ter mudanças nas minhas probabilidades? Quando acontecer a permutação. Bom, é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.